Olá, pessoal! É um prazer tê-los de volta ao nosso canal. Hoje, adentramos um capítulo fascinante da política internacional. Recentemente, o apresentador de televisão Tucker Carlson teve uma entrevista exclusiva com o presidente russo, Vladimir Putin. Esta conversa extraordinária promete revelar segredos únicos sobre a geopolítica global. É raro ter acesso direto a líderes mundiais, e quando isso acontece, as implicações são significativas. A entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin oferece uma visão sem precedentes sobre as perspectivas russas sobre questões globais, desde relações bilaterais até desafios geopolíticos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como foi essa entrevista, então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Foi a primeira entrevista de Putin com uma figura da mídia ocidental desde que suas forças invadiram a Ucrânia, há 2 anos. Ele apresentou muitos pontos de discussão familiares e raramente foi desafiado por Carlson. O presidente russo, Vladimir Putin, passou os primeiros 30 minutos da sua entrevista de 2 horas com o antigo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, a fazer um discurso histórico revisionista sobre os mitos fundadores da Rússia e da Ucrânia, a dissolução da União Soviética e o expansionismo da OTAN. E Putin também começou a entrevista falando da história da União Soviética há muito tempo atrás. A partir daí, advertindo Carlson quando este o interrompeu, Putin pontificou sobre assuntos que vão desde a guerra na Ucrânia e as relações com os Estados Unidos até ao caso do repórter americano preso Evan Gershkovich, e até a inteligência artificial. Carlson passou a maior parte da entrevista em silêncio ou parecendo confuso. Ele não fez uma única pergunta sobre os ataques da Rússia a áreas civis ou a infraestruturas críticas na Ucrânia, que mataram milhares de pessoas. Não houve menção às alegações de crimes de guerra enfrentadas pelo líder russo ou à deportação forçada de crianças ucranianas. Também estiveram ausentes questões sobre a ampla repressão política da Rússia aos críticos de Putin ou sobre as longas sentenças de prisão impostas a russos comuns que organizam protestos contra a guerra. Em vários momentos, quando Carlson tentou intervir, foi repreendido pelo presidente. Eu vou te dizer, estou chegando a esse ponto. Está chegando ao fim. Pode ser chato, mas explica muitas coisas, disse Putin em tom condescendente. Não é chato. Só não tenho certeza de como isso é relevante, disse Carlson. Putin respondeu que estava gratificado e apreciou isso. O próprio Carlson pareceu reconhecer os desafios de entrevistar um autocrata cada vez mais recluso, com uma história de 24 anos de esquivar-se de perguntas e dominar entrevistas. Culminando a entrevista posteriormente numa antecâmara dourada do Palácio do Kremlin, Carlson disse que o início da entrevista o apanhou de surpresa, com uma história extremamente detalhada que remonta ao século IX da formação da Rússia. Carlson disse sentir que Putin não apresentou o seu caso de forma coerente, mas sentiu que o líder russo estava ferido pela rejeição do Ocidente. Durante a longa e desconexa entrevista, o líder russo reciclou as suas justificações para invadir a Ucrânia, incluindo a desnazificação do país. Se eles se consideram um povo separado, têm o direito de fazê-lo. Mas não com base no nazismo, na ideologia nazi, disse Putin, acrescentando que a Ucrânia era um estado satélite dos Estados Unidos. A certa altura, Putin advertiu severamente o Ocidente contra o envio das suas próprias tropas para combater na Ucrânia, e depois questionou-se por que é que os Estados Unidos se estavam a intrometer no conflito em vez de resolverem os seus próprios problemas. E disse que Washington deveria estar disposto a chegar a um acordo com a Rússia para acabar com a guerra, ignorando fatos óbvios de que Kiev não concordaria. Bem, se alguém deseja enviar tropas regulares, isso certamente levaria a humanidade à beira de um conflito global muito sério, e isto é óbvio, disse Putin. Os Estados Unidos precisam disso? Pelo que? A milhares de quilômetros de distância do seu território nacional. Você não tem nada melhor para fazer? Você tem problemas na fronteira. Problemas com a migração, problemas com a dívida nacional. Mais de 33 trilhões de dólares. Você não tem nada melhor para fazer? Então você deveria lutar na Ucrânia? Não seria melhor negociar com a Rússia? Faça um acordo, afirmou Putin. A Rússia lutará pelos seus interesses até ao fim, disse Putin, tal acordo seria um regresso ao bom senso. Em alguns dos seus comentários mais diretos sobre o caso, Putin disse que o repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich, que foi detido durante uma viagem de reportagem a Ekaterimburgo no ano passado, foi preso porque estava trabalhando para os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Putin afirmou que Gershkovich, acusado de espionagem e preso desde março do ano passado, foi pego em flagrante quando estava obtendo secretamente informações confidenciais.
No final do ano passado, o Departamento de Estado disse que o Kremlin rejeitou uma oferta significativa que teria obtido a libertação de Gerkovich Polvelan, um antigo fuzileiro naval dos Estados Unidos também encarcerado na Rússia. Mas durante a entrevista com Carlson, Putin disse acreditar que um acordo sobre uma troca era possível e que esperava que Gerkovich voltasse para casa. Mas ele afirmou que houve muitos gestos de boa vontade e que Moscou esgotou-os. Ele invadiu um país vizinho sem provocação, a Ucrânia não era uma ameaça para ninguém e o povo americano compreende isso. E o povo americano entende pelo que a Ucrânia está lutando, disse Kirby. Lembre-se, você está ouvindo Vladimir Putin, disse Kirby em um briefing. E você não deveria aceitar nada do que ele tem a dizer. Carlson não só questionou o apoio dos Estados Unidos a Kiev, como também tem aparecido frequentemente nos canais de propaganda do Kremlin desde que deixou a Fox News. Os ucranianos foram rápidos a criticar Carlson por falar com Putin enquanto a Rússia continuava a bombardear o seu país. Espero que lhe perguntem por que mata civis e atinge edifícios residenciais, disse Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os criminosos devem ser julgados, e não conversados. Se você realmente quer parar de lutar, precisa parar de fornecer armas, disse Putin quando questionado por Carlson sobre a perspectiva de paz na Ucrânia, referindo-se à ajuda ocidental. Tudo acabará dentro de algumas semanas. É isso. Putin disse que não via sentido em ligar para Biden, com quem não falava desde antes da invasão. Biden recusou-se a falar com o líder russo, a menos que fossem apresentadas condições genuínas para a negociação de um acordo de paz. Em vez disso, as respostas de Putin sobre os combates na Ucrânia pareciam ecoar as do presidente dos Estados Unidos com quem ele disse ter uma relação positiva, Donald Trump. Putin apelou aos Estados Unidos para fazerem um acordo para acabar com a guerra, provavelmente envolvendo a Ucrânia cedendo território à Rússia. Putin repetiu falsas alegações de que a Rússia não atacou a Ucrânia. Ele abordou seus relacionamentos com o passado dos Estados Unidos. Presidentes, dizendo que teve uma experiência muito boa com George W. Bush. E ele elogiou o fundador da Tesla, que também é dono do X. Acho que não há como parar Elon Musk, disse ele. Exploramos os temas abordados, desde as tensões geopolíticas até as visões de Putin sobre desafios globais. Essa entrevista não apenas ofereceu visão notáveis, mas também provocou reflexões importantes sobre o estado atual das relações internacionais. E assim concluímos esta análise profunda da entrevista histórica entre Tucker Carlson e Vladimir Putin. Esta conversa proporcionou uma visão única sobre as perspectivas do presidente russo e desvendou camadas fascinantes das relações internacionais. Muito obrigado e se inscreva e compartilhe.